Então, o que a gente vai ver hoje é uma continuação da aula passada. Na aula passada nós vimos valor numérico e a gente já vai entrar em termo algébrico. Alguns já devem ter alguma noção disso aqui, mas a gente vai fazer uma revisão para quem já tem e para quem não tem bastante atenção, porque aqui é que a gente começa a ter os trabalhos maiores com matemática, né? Então, entendendo essa parte aqui bem entendida, mais para frente vai ficando mais tranquilo. E eu vou colocar um monte de barulho hoje que é para vocês acordarem. Então, não tem justificativa para poder ficar cochilando durante a aula. Então, ó, termo algébrico. O termo algébrico é um elemento composto por duas partes. Uma parte numérica, chamada coeficiente, e por uma parte literal, que é uma variável ou são variáveis, que podem ser acompanhadas por expoentes. Lembrando que um expoente ele não é parte numérica, porque o expoente ele indica quantas vezes a base se repete. Né? Então, o termo algébrico é composto pela parte numérica, ou seja, os números, que são chamados de coeficientes, podem ser positivos ou negativos. E a parte literal, que são as variáveis. Um exemplo aí, ó. No termo algébrico, 5 que multiplica x elevado ao quadrado que multiplica y. Se não tem sinal aqui, é porque é multiplicação. O coeficiente, ou seja, a parte numérica, é 5. E a parte literal é x elevado ao quadrado y. Então, parte numérica, número, coeficiente. Parte literal, letra, variável. Então, a gente tem esses dois elementos. Então, um exercício rapidinho. Questão complete. Vocês podem abrir os microfones para poder responder, que fica mais fácil. No caso aí da letra A, 3 que multiplica x elevado ao quadrado. Qual é o coeficiente? Qual é o coeficiente? Oi. Qual é o coeficiente de 3x elevado ao quadrado? 3. Qual é a parte literal? X elevado a 2. E como é que a gente lê esse x elevado a 2? X ao quadrado. Elevado ao quadrado. Letra B. Menos y. Qual é o coeficiente? E vocês são 30 alunos aí, então não é só eu responder, não. Qual é o coeficiente? Y. Quase. Menos. Hã? Menos. Menos o quê? Menos Y. O coeficiente aqui, ó, quando ele não está escrito, o coeficiente é menos 1. Então, o sinal de negativo, ele vai acompanhar o coeficiente. E qual é a parte literal? Y. Y. Letra C. 7 que multiplica Y que multiplica Z. Qual é o coeficiente? 7. E qual é a parte literal? Y multiplicado por Z. Y multiplicado por Z. YZ. Letra D. 5 meios que multiplica x elevado ao cubo que multiplica y elevado ao quadrado. Qual é o coeficiente? Qual o coeficiente? Se eu perguntar, primeiro, então, qual é a parte literal? Qual é a parte literal aqui?
O x ao cubo e o y ao quadrado. X ao cubo e y elevado ao quadrado, certo? Então, se x elevado ao cubo, que multiplica y elevado ao quadrado, é a parte literal, o que sobrou é o coeficiente. O que é que sobrou aí? 5 sobre 2. 5 sobre 2. E como é que a gente lê 5 sobre 2? 5 meios. 5 meios. Então, meu coeficiente é 5 meios. Minha parte literal, x elevado ao cubo, que multiplica y elevado ao quadrado. Letra E, 6AB. Coeficiente. 6. Parte literal, AB. e só tem um respondendo, né? Letra F, menos 8y. Qual é o coeficiente? Menos 8. Parte literal, Y. letra G, 7 que multiplica x sobre 8. 7 oitavos que multiplica x. Qual é a parte literal? X. X. Então, o que sobrou é o coeficiente. Qual é o coeficiente? 7 sobre 8. 7 E como oitavos. é que a gente lê 7 sobre 8? 7 oitavos. 7 oitavos. Letra H. X sobre 7. X sétimos. Qual é a parte literal? X. X. Então, qual vai ser o coeficiente? 7. Não. Eu não posso ter só o denominador, eu tenho que ter alguma coisa no numerador. Se não tem número escrito aqui, é porque ele vale quanto? 1. 1. Então, qual vai ser meu coeficiente? 1 sétimo. 1 sétimo. Tranquilo essa primeira parte? Lembrando que eu não estou vendo, se vocês escreverem, eu não vou ler. Eu não estou vendo. Vamos lá. Polinômios. Polinômios podem ser monômios. O que é um monômio? É quando eu tenho apenas um termo algébrico, um único termo, né? Binômios, ó o nome, bi, ó, mono, um. Então, se eu tenho bi, bi a gente está falando de quanto? Bi está relacionado a quê? A qual número? 2. 2. Então, ó, o que são binômios? São polinômios que possuem somente dois monômios, ou seja, dois termos. E esses termos, eles são separados por uma operação de adição ou subtração. Daqui a pouquinho a gente vai ver os exemplos. Trinômios. Tri remete a qual número? 3. Então, são polinômios que possuem três monômios, ou seja, três termos, separados por operações de adição ou subtração. Lembrando que, para separar um termo do outro, nem multiplicação e nem divisão em forma de fração separa. Então, o que separa um termo do outro só são os sinais de adição e subtração, as operações de adição e subtração. E polinômios. Polinômios, ele remete a duas coisas. Ele é o título desse conteúdo. Então, nós estamos estudando o quê? Polinômios. Se eu perguntar, o monômio é um polinômio? Sim. O binômio é um polinômio? Também. Né? Trinômio, ou seja, todos os termos algébricos são polinômios, é o nome do conteúdo. E, além disso, polinômios é quando a expressão possui quatro ou mais monômios, ou seja, quatro ou mais termos, separados por operações de adição ou subtração. Então, ó, monômios, um. Bi, dois termos. Tri, três termos. E poli, quatro ou mais termos. Lembrando que
Esses termos são separados sempre pelas operações de adição e subtração apenas. Então, ó, definições. Vamos lá. Ó. B ao quadrado menos 4ac. Ele é o quê? Ele é um binômio, ou seja, dois termos, bi2. O primeiro termo é o b elevado ao quadrado. Então, ó, o que separa um termo do outro é o sinal de subtração. Então, o primeiro termo é o b ao quadrado, o segundo termo é o 4ac. Só que esse sinal aqui de subtração, mesmo separando, ele não serve só para isso. Ele também quer dizer que o meu segundo termo é negativo. Então, o meu primeiro termo é b ao quadrado, o meu segundo termo é menos 4ac. Então, o sinal ele sempre faz parte. No b ao quadrado não tem o sinal de mais aqui porque não precisa. Então, ó, m elevado ao cubo menos 3m mais 4m. Então, aqui, ó, eu tenho um sinal de menos e um sinal de mais. Então, está separando, cada um separa. Então, o primeiro termo, m elevado ao cubo. O segundo termo, menos 3m. E o terceiro termo, mais 4m. Né? Só que quando o termo é positivo, eu não preciso falar o mais. Não preciso escrever. Se eu estiver só escrevendo os termos, não precisa. Se eu colocar, não está errado. Então, ó, primeiro m elevado ao cubo, segundo menos 3m, terceiro 4m. Então, se eu tenho três termos, eu tenho um trinômio. Mesma coisa. Né? O que separa os termos, né, são os sinais, no caso, primeiro de subtração e na sequência de adição. Então, se eu tenho um sinal aqui de subtração, ou se fosse adição daí no mesmo, eu tenho dois termos. Aqui, como eu tenho dois sinais, uma subtração e uma adição, eu vou ter três termos, porque separam um do outro. A elevado ao quadrado sobre C elevado ao quadrado, mais B elevado ao quadrado, menos 2A, mais 5C, menos 3B sobre A elevado ao quadrado. Então, ó, eu tenho um sinal de mais, um sinal de menos, outro sinal de mais e outro sinal de menos. Fração não conta, não faz diferença. É um único termo. A elevado ao quadrado sobre C elevado ao quadrado é o único termo. 3 vezes B, multiplicando aqui, também não separa um termo do outro, é um termo só. Então, aqui tem multiplicação, divisão e potência. É um único termo. O que separa um termo do outro é só o sinal de adição ou só o sinal de subtração, essas operações. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, eu tenho um polinômio, porque é 4 ou mais. Então, A elevado ao quadrado sobre C elevado ao quadrado é o primeiro, B elevado ao quadrado é o segundo, menos 2A é o terceiro, mais 5C é o quarto, e menos 3B sobre A elevado ao quadrado é o quinto. Então, repetindo, o que separa um termo do outro são os sinais de adição e subtração apenas. Multiplicação e divisão, não. E o último que a gente vai conceituar aqui é, por exemplo, 4A. 4A é um monômio, 4 vezes A. Então, a gente pode reparar ó, que eu não tenho sinal nem de adição e nem de subtração. Portanto, temos né, apenas um único termo. Se fosse menos 4A, seria um único termo do mesmo jeito. Porque esse menos não estaria separando, ou mais 4A. O sinal, no caso, não ia fazer diferença. Ele faz diferença que é quando separa um termo do outro. Então, exemplos aí. Monômios. 2 vezes x.
4 que multiplica x, que multiplica y, ou 4xy, x elevado ao quadrado, 43y elevado ao cubo. Vocês podem reparar, eu não tenho o sinal de menos ou de mais depois, que é para separar. Se fosse antes, não teria problema. Binômios. Bi, dois termos. 2 que multiplica x mais 5 que multiplica n. 2x mais 5n. Um sinal de adição aqui. Z menos 7 que multiplica y elevado ao cubo. Um sinal de menos, então dois termos. O primeiro é z, o segundo é menos 7 que multiplica y elevado ao cubo. 4 que multiplica x que multiplica y elevado ao cubo menos 12. Dois termos. O sinal de subtração separa os termos. X elevado ao cubo que multiplica y mais x elevado ao quadrado. Dois termos. Agora os tri, ou seja, 3. Binômios. 4y mais z mais 2x. Ó, dois sinais de adição, então 3 termos. X elevado ao quadrado mais x mais 3. Mesma lógica, 3 termos. Dois sinais de adição. 4 que multiplica x que multiplica y, 4xy, menos 3e elevado ao cubo mais 4. Também 3 termos, uma subtração e uma adição. 4 mais 3 que multiplica y elevado ao cubo menos e. Novamente, 3 termos. E para a gente concluir, nos exemplos, poli, ou seja, 4 ou mais termos, polinômios. X mais y mais 3e mais 4. Mais 1, mais 2, mais 3. 3 adições. Então, 4 termos. Y elevado ao cubo mais 5 mais z elevado ao quadrado mais x elevado ao cubo y. Uma adição, duas adições, 3 adições. Então, 4 termos. Z que multiplica y elevado ao quadrado, mais z, mais x elevado ao cubo, menos 12, mais k. Uma adição, duas adições, uma subtração e outra adição. Então, nós temos 4 operações de adição ou subtração. Então, 5 termos, polinômio. Lembrando que polinômios são quando existem 4 ou mais termos. Tranquilo? Posso dar sequência ou ficou alguma dúvida? Responda, não dá para eu ler. Dá para continuar. Pode continuar? Então, vamos seguir o barco. Vamos para o exercício aí. Abra seus microfones. Escreva a quantidade de termos algébricos de cada expressão. Então, eu não quero saber se ela é monômio, binômio, polinômio por enquanto, não. Eu só quero saber quantidade. Quantos? Número. X mais 3y. 2. 2. 6xy. 1. A mais 3b mais x. 3. 3. A menos b. 2. 2. 1 ou 2? 2. 2. X, Y, A. 1. 1. 1. É 1. 1 de pergunta ou 1 de numeral 1? 1 de numeral 1. Ah, não é 1 de não. Ah, 1, não entendi assim não, né? Então, ó, tá vendo? Eu tenho duas multiplicações, então multiplicação não separa. Só subtração e adição. Letra F. 6x ao quadrado menos 6x mais 5. 3. 3. Letra G. N mais 7. 2. 2. Letra H. Y elevado ao quadrado mais 3xy mais x.
3. 3. 3. Próximo. Então, uma utilização que a gente vai ver bastante para polinômios é quando a gente for trabalhar com os probleminhas. Lembrando que as variáveis, elas representam valores que eu desconheço. Então, por exemplo, aqui, ó, em um estacionamento, há motos. Então, para motos, eu vou usar a variável x. E carros. Para carros, eu vou usar a variável y. Vamos escrever um polinômio que representa. Seguinte, se você vai montar, se você pode escolher a variável, por exemplo, eu não escolheria x e y. Eu colocaria o n para moto e eu colocaria o que para o carro? Qual variável? C. C. Porque quando você define uma variável que fique, já te dê a direção do que é aquela resposta, você não corre o risco de errar na resposta. Por exemplo, eu coloquei que motos é X e carros é Y. Aí chegou lá no final, eu achei que Y era igual a 5. E falei que eu tenho 5 motos. Então, a variável, ela pode também te ajudar, a escolha da variável pode te ajudar no cálculo também. Não a fazer as contas, mas na conclusão que você vai chegar. Se você chegou lá no final que y é igual a 5, você vai ter que voltar e ver lá se y é carro ou se y é a moto. Mas agora, se chegou no final, eu uso as variáveis n para moto e c para carro. Chegou no final da atividade, eu achei lá c igual a 7. Eu vou ter alguma dúvida da resposta? Não. Né? Se eu coloquei lá que c é igual a 7, qual é a conclusão? Foi uma pergunta. São 7 carros. Que tem 7 carros. Que tem 7 carros. Então, quando você for poder escolher a variável, o ideal é que você use uma variável que te facilite quando você for dar a resposta. É claro, se eu tiver, por exemplo, caminhões, carros e caminhonetes, eu não posso usar a mesma variável para as três. Eu não posso usar C mais C mais C. Cada elemento tem que ser uma variável diferente. Mas eu posso utilizar, por exemplo, o C para carro, o o N para minhonete e o O para caminhão. Então, ou seja, alguma coisa, alguma resposta, alguma variável que já me indique a resposta. Então, voltando aqui, ó. Em um estacionamento, há motos, X, e carros, Y. Vamos escrever o polinômio que representa. Letra A, o número de veículos que estão no estacionamento. Como é que eu posso escrever isso usando X e Y? Se eu quero saber quantos... X mais Y. X mais Y, ou seja, a quantidade de motos mais a quantidade de carros. Agora, se eu quiser colocar o número de... Desculpa, aí foi errado, foi erro de digitação. É o número de rodas dos veículos que estão no estacionamento. X multiplicado por Y. 2x mais 4y. 2x mais 4y. Cada moto tem quantas rodas? 2. 2. Então, 2 rodas por moto. 2 rodas por x. 2 vezes x. Cada carro tem quantas rodas? Aquelas que ficam só no chão, sem contar as que ficam lá guardadas de step. Teoricamente, 4. 4. Né? Então, eu tenho 4 rodas por carro. 4 vezes a roda do carro. Ou seja, 4 vezes o x. E tá certo ou tá errado isso aí? Tá certo. Errado. É o contrário. Errado, carro. E onde está o erro? Seriam quantidade 2x de- e 4y. 2x, 4x, mas 2x. Aqui foi de propósito. O de rodas aqui foi errado mesmo. Eu digitei, mas aqui foi de propósito. Então, tá vendo como é que pode te confundir?
Então, aqui você está falando que cada moto tem 4 rodas, e está falando que cada carro tem 2 rodas. Por exemplo, se eu tivesse usado as variáveis M e C, por exemplo, dificilmente eu teria errado essa montagem. Né? Então, o ideal é quando você pode escolher a variável, você usar uma variável que já te remeta, que te lembre, que te oriente qual é essa resposta que você vai ter. Então, vamos para os exercícios da vida, claro. Só que agora eu não quero a quantidade de termos, eu quero a classificação. Tá vendo como é que você tem que ler o enunciado? No anterior, eu estava perguntando o quê? Quantos? Quantidade, numeral. Agora, aqui eu já não quero quantidade. Se você me falar que isso aqui tem 2 termos, essa letra A, x mais y, tem 2 termos, a sua resposta vai estar certa ou vai estar errada? Certo. Errada. Decida se certa ou errada. Por que certa, por que errada? Errada porque tá você tem que pedindo- classificar em monômios, binômios e trinômios. O enunciado, ó, a instrução da atividade está falando para você classificar em monômios, binômios e trinômios. E não indicar a quantidade de termos. Exatamente. Então, se eu falo, a letra A tem 2 termos, está certo ou está errado? Teoricamente, estaria uma resposta certa. Tem 2 termos? Tem. Só que a pergunta não foi essa. Eu te perguntei uma coisa e você me respondeu outra. Se eu te perguntar bem assim, qual é o seu nome? Aí você fala bem assim, eu gosto de abacaxi. A sua resposta está certa ou está errada? A sua resposta está certa, é um gosto seu, você não mentiu, é verdadeira. Mas só que você não respondeu o que foi perguntado. Então, por isso que tem que ter a leitura e o entendimento do enunciado. Então, não é simplesmente sair fazendo qualquer coisa. E, às vezes, o enunciado, ele até te fala que você precisa fazer menos do que você acha que você precisa. Então, aqui, ó, a primeira, letra A, x mais y. É mono, é bi ou é tri? Bi. Bi, ou seja, 2. Binômio. Binômio. Letra B. P. Monômio. Mono. Monômio. Monômio. Tá dormindo ainda. Falar monômio, questão de N complica, né? Não. Letra C. M mais X mais 4. Trinômio. 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 A mais B. Binômio. 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 Letra E. X mais 3. Bi ou tri? Binômio. 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 Letra F. X ao quadrado mais 10x menos 6. Trinômio. 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 Letra G. Binômio. 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 H, x mais 4y. Binômio. 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 E y elevado ao quadrado mais 6xy mais x. Trinômio. 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 Letra J, a menos 5. Binômio. Binômio. Letra K, x ao quadrado mais 4xy. Binômio. Binômio. Então, vocês perceberam que, ó, palavras que até, não sei alguns, não sei todos, mas com certeza alguns não tinham visto. A partir do momento que você entende o que essa palavra quer dizer, a coisa fica bem simples. Né? Então, a partir do momento que você entende a base, entende a lógica inicial, facilita muito para frente. Letra L. 3 mais x ao quadrado. Binômio. Binômio. Letra M. X ao quadrado mais 4x elevado ao cubo y mais x. Trinômio. Trinômio. Letra M. A menos B. Binômio. Binômio.
Letra O, x ao quadrado mais 3x. Binômio. Também um binômio. Grau de um monômio. Vocês ainda não resolveram, mas já viram falar aí um monte, né? Ah, equação do segundo grau, equação do segundo grau. Vocês vão aprender equação do segundo grau só o ano que vem. Mas ela parte daqui, ó. Então, o que a gente vai ver no nono ano, né, que eu espero que estejamos todos lá juntos no ano que vem, ele parte daqui, ó. Então, quando eu estou falando de uma equação de segundo grau, ou seja, eu estou falando do grau de um monômio. E o conteúdo de matemática, eu já falei, e isso é um problema nos estudos. Ele é contínuo, né? O que você aprende no primeiro ano, no segundo, no terceiro, até chegar no oitavo, você vai usar tudo. Não é aquele conhecimento que você decorou, usou um pouquinho e não vai usar mais. Então, por isso é necessário essa etapa, e não tem como pular, porque às vezes você não aprendeu bem uma coisa e isso vai te atrapalhar mais para frente. E eu espero daqui a 2 anos os senhores fazendo prova do PAS e se dando bem. Então vamos lá. Lembrando que quando eu vejo o grau de um monômio, ele é diferente do grau de um bi, tri ou polinômio. Então, como é que eu sei eu tenho um grau de um monômio? É a soma dos expoentes de todas as variáveis, ou seja, letras no caso, que formam a parte literal do monômio. Ó. Soma dos expoentes. Então, o que a gente vai ter que fazer sempre é isso aqui, somar expoente. Então, ó, exemplo, o monômio 9, que multiplica x elevado ao cubo, que multiplica y. Se eu perguntar aqui, qual é o coeficiente? Qual é o coeficiente? 9. 9. Para vocês não terem dúvidas em relação a coeficiente, parte literal, pense o seguinte, quando vocês tiverem filhos, o primeiro vai ser coeficiente da Silva e o segundo parte literal da Silva. Aí vocês não vão esquecer essas palavrinhas mais nunca, vai ser o nome dos filhinhos de vocês. Então, ó, coeficiente, parte numérica, coeficiente da Silva, 9. Parte literal, parte número, parte letra, parte numérica, parte literal. X elevado ao cubo, que multiplica y. Então, ó, por que esse daqui é o monômio de grau 4? Porque o meu expoente da variável x é 3. E o meu expoente da variável y é 1. Por que 1? Porque ele não está escrito. Então, se o expoente não está escrito, ele vale 1. Então, aqui eu tenho o expoente 3 mais o expoente 1. Então, 3 mais 1, 4. Então, 9, que multiplica x elevado ao cubo, que multiplica y, tem grau 4. Ou seja, 3 mais 1. E agora o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é o grau do termo algébrico de maior grau do polinômio. Ficou repetitivo, mas é isso mesmo. Ó, eu tenho que pegar dentre os graus que eu tiver, né, dentre os graus que eu tenho do polinômio, eu vou pegar quem? O maior. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 2 que multiplica x elevado ao quadrado, mais 5 que multiplica x, menos 4 que multiplica x elevado ao cubo. Eu tenho quantos termos aqui para começar a conversa? Quantos termos? 3. 3. 3. Eu tenho um trinômio, certo? Lembrando que aqui eu estou falando de polinômio conteúdo, não de polinômio quando tem 4 ou mais. Então, aqui, ó, se eu pegar 2 que multiplica x elevado ao quadrado, é o meu primeiro termo, é o meu primeiro monômio. Ou seja, ó, são 3 termos, é um trinômio, então ele é composto por 3 monômios. O primeiro monômio,
x é 2x elevado ao quadrado, o segundo monômio mais 5x, e o terceiro monômio menos 4x elevado ao cubo. Então, ó, dentre os três, eu tenho que ver quem tem maior grau. No primeiro, o grau é 2, porque o expoente é 2. Do segundo, o grau é 1, porque o expoente não está escrito. Se ele não está escrito, ele vale 1. E o terceiro, o grau é 3, porque é x elevado ao cubo. Então, esse trinômio aqui, o grau dele é 3, pois o termo algébrico de maior expoente, né, é o terceiro aqui, que é o expoente 3. Então, entendido? Para eu ver o grau de um polinômio, eu tenho que verificar os monômios separadamente. O primeiro aqui é grau 2, o segundo é grau 1 e o terceiro é grau 3. Então, se eu tenho 2, 1 e 3, o maior é 3. Isso quer dizer que eu tenho um polinômio de terceiro grau. Então, vamos a só mais esse que eu determinar. Então, ó, aqui eu quero o grau dos monômios, certo? Lembrando que o grau dos monômios é a soma dos expoentes. Então, aqui, se eu tenho 3 que multiplica a elevado ao quadrado, que multiplica b elevado à quinta potência. Qual é o grau desse monômio? 8. 7. 7. Por que 7? Porque é a soma dos expoentes. Aí soma A 5 soma. mais 2. A soma dos expoentes. 2 mais 5, 5 mais 2. Ó, eu tenho duas variáveis, a variável A e a variável B. O 3 é coeficiente, não conta. Então, eu tenho 2 mais 5. Então, o grau desse monômio aqui é 7. 8x, qual é o grau? 1. 1. 1. Sempre que o expoente não está escrito, ele vale 1. Letra C. Menos 7y. Qual é o grau? 1. 1. 1. 9x elevado ao quadrado, y. 9 que multiplica x elevado ao quadrado, que multiplica y. Qual é o grau? 3. 3. 3. 3. Por que 3? Porque no Y Um tem 1 expoente. ali. É a Então soma dos soma 2 mais 1. expoentes. No y tem o expoente 1, somar 2 mais 1. Letra E. 3 que multiplica x, que multiplica y, que multiplica z. Qual é o grau desse monômio? 1. Não, 3. 3. Por que 3? Porque o X, o Y e o Z tem o expoente 1. Ah, sim. X, y e z, todos eles têm expoente 1. Então, 1 mais 1 mais 1. F. Menos 8 que multiplica x elevado ao quadrado, que multiplica y, que multiplica z, que multiplica b elevado à quinta potência. 9. 9. Alguma dúvida? Não. Não. Certeza que é 9? Sim. 2 mais 1 mais 1 mais 5. 9. Menos U, qual é o grau? 1. 1. 1. 3 multiplica m elevado ao quadrado sobre 5. Qual é o grau? 2. 2. 2. 2. Só tem uma variável m, expoente 2, grau 2. 7, xy. 2. 2. 2. 1 mais 1. J, 10x. 1. 1. 1. 1. Letra K. 6 que multiplica x elevado ao quadrado. 2. 2. 2. 2. Letra L. 18. 0. 1.
1? Qual é a variável que tem o expoente 1 aí para o grau C1? É 0. 0, 0. Zero. Se eu não tenho variável, você não tem grau. Para eu ter o grau, eu preciso de um expoente de variável. Quem me dá o grau é o expoente da variável, da parte literal. Eu tenho variável aqui? Não. Se eu não tenho variável, qual é meu grau? 0. 0.